Dermatite atópica, psoríase e lesões de pele. Será que existe alguma relação emocional por trás destes sintomas? Vem cá, fica aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar sob uma ótica mais profunda o que talvez ninguém nunca te explicou até hoje. Se você está chegando por aqui, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Thaís Silveira, bióloga formada pela Unicamp e terapeuta integrativa Seven Healings, especialista no tratamento de doenças de pele. Já começa aqui a me seguir para você ficar por dentro dos meus próximos conteúdos. Se hoje você convive com feridas na pele, com algum tipo de diagnóstico, já coloca aqui nos comentários também para eu conhecer, eu vou adorar ler, conhecer um pouco mais a sua história. E eu entendo você porque eu também fui uma pessoa que passei por vários diagnósticos de pele, eu tive diagnóstico de psoríase, de dermatite, tive várias alergias de pele também, alergias alimentares. Durante muitos anos, eu fiquei tentando tratar os meus quadros alérgicos pela medicina convencional alopática. Só que eu não tinha resultados durante muitos anos, eu fiquei nessa busca incessante pela minha melhora. E eu não conseguia melhorar, pelo contrário, eu ficava cada vez mais frustrada, comecei a tomar muitas medicações, muito corticoide. Quem aí tem problema de pele vai saber do que eu estou falando. E muitas vezes essas medicações, elas são importantes sim para fazer a manutenção do sintoma, para reduzir os sintomas, só que com o tempo, o sintoma ele persiste, ele volta até mesmo mais forte por conta dos efeitos rebote dos corticoides, dos medicamentos, e aí eu comecei a ter outros efeitos colaterais das medicações, então resolve parcialmente um problema e gera um outro problema, então eu estava enfrentando, eu passei por esse processo durante muitos anos, foram quase 10 anos, tentando tratar os meus processos de pele, e aí foi quando eu mudei o meu olhar sobre a minha própria saúde e comecei a buscar respostas não mais fora em medicações, em tratamentos, mas eu passei a fazer essa busca dentro de mim. Eu comecei a mudar a própria forma de me tratar, de olhar para mim e para as minhas emoções, que até então eu desconhecia que existia uma causa emocional por trás dos problemas de pele. E talvez hoje você também desconheça. E isso pode ser o fator limitante para a sua melhora. O que eu vou trazer aqui é um caminho totalmente diferente da medicina tradicional, é uma visão da medicina integrativa, que é a minha linha de tratamento. Foi através do meu próprio processo natural de autocura, porque quando eu comecei a tratar as causas por trás da minha psoríase, por trás da minha dermatite, das minhas alergias, com o método Seven Healings, que hoje é a minha especialidade, então eu uni todo o meu conhecimento que eu tive ao longo da minha carreira na biologia, na Unicamp, com os estudos da medicina integrada, e hoje eu sou referência no tratamento Seven Healing, sou especialista no tratamento de doenças de pele. E aqui na clínica com o tratamento Seven Healings, a gente acompanha centenas de casos de pessoas que tiveram casos dermatológicos, que tiveram quadros de dermatite, psoríase, várias alergias, tanto processos físicos quanto emocionais, e que ao tratar a causa primária, a causa emocional por trás, com o método Seven Healings, conseguiram se libertar. Assim como eu, outras pacientes também conseguem. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um PDF com os depoimentos dos nossos pacientes para que você se inspire na melhora deles. São casos e relatos inspiradores. Então, vamos lá. Qual que é a causa por trás, que pode estar por trás da dermatite, de processos de pele? Quando a gente fala da pele, a nossa pele ela fala muito sobre processos de vínculos, de conexões humanas. Então, vamos primeiro pensar aqui, a gente precisa primeiro pensar na função da pele. Qual que é a função biológica da nossa pele? Nossa pele tem duas funções principais, que é a função de contato, de conexão, de vínculo. Então, é com a nossa pele que a gente vai sentir temperatura, sentir o toque das pessoas, que a gente vai abraçar as pessoas, sentir o toque de quem a gente gosta. Ou é com a pele que a gente vai também afastar aquelas pessoas que a gente não gosta. Então, a pele ela tem muito essa função inicial de contato, de vínculo, de relacionamentos. E a segunda função principal da pele, e aqui a gente está trazendo biologia, né, a função biológica da pele, é exatamente a função de proteção, que no caso a derme, que é a camada mais interna, a gente tem a epiderme
e a derme. A epiderme, ela fala muito sobre os relacionamentos, o vínculo com o meio externo, com as pessoas. E a derme, que é a camadinha mais profunda, ela fala muito sobre proteção. Então, ela vai realmente proteger a nossa pele como uma barreira mesmo, protegendo a gente dos agressores externos. Então, ela funciona muito como essa barreira de proteção também. Quando a gente vivencia ao longo da nossa vida conflitos emocionais, situações impactantes, onde a gente se sentiu desconectado ou a gente sentiu falta de vínculo, seja por um processo de ruptura, seja por um processo de perda, de separação, de desconexão familiar, de desconexão nos relacionamentos, conflitos onde você se sentiu sozinha, desconectada, a sua pele pode responder com inflamação, com coceira, com feridas. E também, se você passou ao longo da sua vida por situações onde você se sentiu desprotegida ou precisou constantemente entrar em modo de proteção, em modo de defesa, quando você precisou se proteger, a sua pele também pode trazer inflamações e sintomas. Então, lembra, contato, conexão, função principal. Proteção, segunda função principal. Passei por situações de desproteção, pele pode responder. Passei por situações onde eu tive essa ausência de vínculo, rupturas, perdas, separações, pele também pode responder. Então, a nossa pele também responde às nossas emoções. E isso é biologia pura. Tudo que a gente vivencia ao longo da nossa vida, todas as nossas emoções e as experiências de vida, tanto as positivas quanto as negativas, marcam as nossas células, marcam o nosso corpo. E a pele, quadro de dermatite, quadro de psorias, independente do nome do diagnóstico. Se você tem algum tipo de manifestação na sua pele, por trás da sua história, podem existir esses conflitos de perdas, de separações, de situação de desproteção emocional. A pele fala muito sobre essa perda do vínculo ou o excesso do vínculo. Eu perdi um contato, eu perdi uma pessoa que eu gostava muito, ou eu quero me separar dessa pessoa, eu quero me separar dessa situação, mas eu não consigo. A pele também pode responder. E o lugar que você tem a sua ferida, a sua dermatite, a sua lesão, também não é por acaso. Ela vai trazer pistas importantes da causa emocional por trás. Então, não é à toa que você tem a lesão, por exemplo, no couro cabeludo, não é à toa que você tem lesão na palma da mão, não é à toa que você tem na região do cotovelo. Cada região afetada vai mostrar como o corpo sentiu este conflito emocional de perda e de separação. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse assunto, a gente pode começar no próximo vídeo uma série sobre os locais de cada parte do corpo, o que as suas feridas querem te dizer, porque o nosso corpo está inteirinho mapeado e não é por acaso que você tem as suas feridas, existe uma história por trás que precisa ser olhada e não é à toa que você tem também uma ferida, uma lesão em uma determinada parte do seu corpo. Então, se você quer que eu dê continuidade aqui nos próximos vídeos sobre isso, comenta eu quero, que a gente pode começar uma próxima série nos próximos conteúdos. E agora que você tem essa informação de que por trás da sua ferida de pele existem causas emocionais e biológicas pedindo por atenção, você tem uma nova possibilidade de olhar para a sua saúde, uma nova possibilidade de mudança. Se você quer realmente se autocurar das suas doenças de pele, como eu quis, como eu consegui, como os meus pacientes querem e como os meus pacientes conseguem, porque existem dois caminhos. O caminho de quem quer a melhora do sintoma e o caminho de quem quer a cura. Se você quer a melhora do sintoma parcial, tá tudo certo você continuar fazendo os tratamentos convencionais, todos os tratamentos que atuam só na superfície, só no sintoma, que seria a parte medicamentosa, tratamentos dermatológicos, que são super importantes, tá, gente? Aqui eu não estou entrando em momento algum contra a medicina tradicional, pelo contrário, mas se você ficar só passando o remédio, só usando o biológico, só passando pomada, você não vai atuar na raiz. Então, para tratamento paliativo, super funciona. Agora, se você escolhe o segundo caminho, que é o caminho da autocura, você precisa ir muito além dos tratamentos convencionais, para que você olhe exatamente para essa causa, para essa raiz, essa origem primária que está enraizada nas suas emoções, que pode estar de situações de perdas, de separações, de conflitos com pessoas, situações que você às vezes passou desde o ventre da sua mãe, separações que a sua mãe passou, que impactaram você até hoje e você nem se dá conta.
Se você gostou aqui desse conteúdo, deixe aqui o seu comentário que eu quero ler. Aproveita também para me acompanhar lá no meu Instagram, porque diariamente eu compartilho bastidores aqui de casos da clínica, dos pacientes que nós atendemos, também aqui o meu dia a dia pessoal. Vai ser um prazer também te ter lá comigo. E aguardem os próximos vídeos aqui. Deixe o seu comentário se você quer que eu faça a série te explicando o que a sua ferida quer te comunicar em cada parte do seu corpo. Deixe seu comentário aqui e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que sofrem com problemas de pele e ainda desconhecem essas informações, porque eu sempre falo, quando você tem uma consciência, esse é o primeiro passo para a mudança. Então, a informação, ela é muito valiosa e a gente precisa compartilhar essas informações com o maior número de pessoas possível. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.